Olá a todos! Começa agora o programa Fórum Legal. Hoje continuamos com a série Defendendo os Direitos das Crianças, Jovens e Adolescentes. Confira aqui no Fórum Legal. Para falar sobre o assunto, nosso convidado aqui no estúdio, Dr. João Batista Martins César, que é procurador do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região em Campinas. Olá, doutor, seja bem-vindo ao programa. Olá, é um prazer estar aqui nesse programa, participando aqui de uma forma, levar informações à sociedade, né? Eu acho que esse é também um dos papéis do integrante do Ministério Público do Trabalho. Doutor, conta um pouquinho para a gente como funciona o trabalho do Ministério Público do Trabalho em Campinas nessa questão do trabalho infantil. O Ministério Público do Trabalho, durante muito tempo, ele foi acionado pela sociedade por meio de denúncias. Então, ele tinha um papel meio que passivo, de receber as denúncias e só então atuar. De tempos para cá, ele passou a exercer uma posição proativa nessas questões, inclusive fazendo audiências públicas em temas que envolvem trabalho de criança e adolescente, seja em lava-jatos, seja com panfletagens. Chamamos a sociedade, os empresários, levamos até esses empresários as informações e as necessidades de cumprir a lei. E aí a sociedade como um todo participa dessa audiência pública e todos ficam conscientizados dos problemas que acarreta o trabalho precoce para criança e adolescente. Doutor, o que pode causar para esses jovens e adolescentes o trabalho precoce ou até mesmo um trabalho infantil? Essa questão é muito importante de ser discutida pela sociedade, porque a sociedade vive num raciocínio bipolar. É melhor trabalhar do que ficar na rua. E criança não é nem para trabalhar e nem para ficar na rua. A criança deve ficar na escola, tendo o seu estudo, seu aprendizado, para depois, quando estiver formada para o mercado de trabalho, aí sim ingressar no mercado de trabalho. Muitas pessoas falam que é melhor trabalhar porque o trabalho tira da marginalidade, o que não é verdade. O Dr. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, em sua dissertação de mestrado, fez uma pesquisa com os presos do Carandiru e mais de 80% dos presos começaram a trabalhar precocemente. Então quer dizer que trabalho não é uma carta de que essas crianças não vão ter problemas com a marginalidade. Pelo contrário, o trabalho em muitas situações expõe essas crianças a situações de risco, à marginalidade. De fazer algumas coisas. Exato, ficam sujeitos estudar. A drogas, né? Quem fica entregando panfletos de casa em casa fica sujeito a ser assediada, fica sujeito a drogas e outros acidentes. Então, a sociedade brasileira precisa se conscientizar que lugar de criança e de adolescente é na escola. Ele tem que ter a sua formação escolar e depois se encaminhar para o mercado de trabalho. Existem alguns doutrinadores que expõem um círculo da miséria, né? Que o pai é pobre, a criança, o filho começa a trabalhar muito cedo, em razão disso ele não tem uma qualificação adequada, vai trabalhar muito cedo em uma profissão que não dá um retorno adequado e seu filho também vai trabalhar muito cedo e nós ficamos nesse ciclo da miséria, um círculo vicioso, e nós temos que romper esse círculo vicioso e transformá-lo num círculo virtuoso. E na minha opinião só vamos conseguir isso com o estudo e o trabalho na forma que a nossa legislação prevê, né? Doutor, recentemente a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou, foi agora na terça-feira, no dia 18, o projeto de lei 1034 de 2011, que caça o cadastro de contribuintes do ICMS flagrados com o uso de trabalho escravo. Este projeto é do deputado estadual Carlos Bezerra. O que o senhor acha que isso pode contribuir porque nós temos a questão da tutela, os jovens, adolescentes tutelados pelo Estado, por toda a sociedade? O que esse projeto de lei pode ajudar para a gente atingir um objetivo, melhores condições de trabalho?
Eu acho que esse projeto é digno de todos os elogios, porque nós já temos uma lista de trabalho degradante federal e agora teremos aqui também no estado de São Paulo. E é ótimo, porque nós temos que analisar essa condição do trabalho em condições degradantes em toda a cadeia produtiva, no ciclo de produção. Antigamente, nossos colegas que atuavam contra as carvoarias pegavam lá o seu fazendeiro, aquele sitiante que tinha lá um sitinho, cortava madeira, fazia o carvão, mas esse carvão vai para uma grande siderúrgica. Essa grande siderúrgica tem que ser chamada também a sua responsabilidade no ciclo da produção. Agora o Ministério Público está pegando também os grandes hipermercados na questão da carne, que tem trabalhadores lá em condição degradante, trabalho escravo. Então esses frigoríficos, todo um ciclo de produção, começa no fazendeiro, vai para o frigorífico e vai para o hipermercado que vende ao consumidor. O Ministério Público está atuando em todas essas frentes para que todos assumam as suas responsabilidades para que não aconteça. Dessa lei da mesma forma, eu acho que já atuei em casos em que brindes eram fabricados em condições de trabalho degradante, que eram vendidos em redes comerciais aí como um complemento de um lanche, era um brinde que era fornecido para as crianças, que tinha ali na fabricação daquele produto condições degradantes. Hoje a sociedade já encara isso de outra forma, e o Ministério Público também. Porque há uma tendência de um consumo mais consciente também, não é? Exatamente, doutor? o consumo consciente, a própria sociedade exige uma postura mais empresarial, preocupada com a questão social, mas também os próprios órgãos públicos estão agora mudando o foco. Costumamos brincar, não adianta ficar enxugando gelo, nós temos que atacar a fonte do problema. E se o beneficiário final daquele produto é um grande hipermercado, uma grande rede, ele também tem que ser chamado para assumir a sua responsabilidade e fazer contratos com empresas sérias que forneçam esses produtos sem usar o trabalho infantil do adolescente em condições irregulares ou mesmo um trabalho degradante em condições semi-escravas, né? E o senhor acha então que esse projeto de lei ele vem aí justamente para ajudar nessa questão e todos atingirem o mesmo objetivo, que é cessar a questão aí do trabalho escravo? Eu acredito, porque a empresa já perde a sua inscrição no ICMS, né? E já fica impedida, né, de atuar no estado de São Paulo. Eu acho que o caminho é esse, a sociedade como um todo, né, engajada nesse projeto. Doutor, requerimentos que são direcionados ao Poder Judiciário, o Ministério Público, a Justiça do Trabalho, em que as multas que são impostas, às vezes elas são direcionadas ao FAT, mas agora já tem uma tendência para serem direcionadas ao FID, que é o Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, mas é em nível estadual. O senhor acha que sendo direcionado para esse fundo, seria melhor até para que a gente pudesse atuar aí nessas questões, banir, evitar o trabalho escravo aqui, focado em São Paulo, do que o FAT, que esse dinheiro, essa verba é direcionada mais para pagamentos de seguros-desemprego? O senhor acha que isso pode ajudar? Eu acho que pode ajudar, porque eu tive acesso a estudos de que as doações que nós fazemos para o Conselho Municipal de Direitos de Defesa da Criança e do Adolescente, quando fazemos de forma direta, nós ganhamos 10% do valor, porque a burocracia do país, o dinheiro sair da nossa cidade, ir para o governo federal e retornar para a nossa cidade, 10% desse valor fica na burocracia do país. Então nós já ganhamos 10% em cima do valor só pelo fato de não passar por essa burocracia. Mas aqui nós temos que ressaltar que o Ministério Público do Trabalho tem uma postura de encaminhar esses valores diretamente para as entidades envolvidas com as questões, seja da criança, adolescente, seja do meio ambiente de trabalho. Então os valores nos termos de compromissos, nas ações civis públicas, são canalizados diretamente para as entidades que atuam com essas questões. E no âmbito da 15ª região, o próprio Judiciário, o TRT da 15ª região, de forma inovadora, tem
impostas condenações às empresas de ofício, ou seja, sem pedido das partes, os desembargadores já têm condenado algumas empresas a enviarem valores de multas para entidades que atuam com criança, adolescente. Em Campinas, especificamente o Instituto Boldrin, que trabalha com crianças com câncer, na ajuda, no tratamento de crianças, e essa condenação foi imposta de ofício. Então o judiciário vem evoluindo, eu costumo brincar, não na velocidade que eu gostaria de ver, mas o judiciário vem evoluindo para atender esses anseios da sociedade, para que essas verbas fiquem naquela sociedade atingida e de uma forma mais célere e menos burocrática, que realmente a gente consiga mudar esse estado de coisas que está aí e que a sociedade sinta isso rapidamente. Já é um avanço também, É não é? um grande avanço. Doutor, agora a questão do desmembramento de categorias correlatas, qual o prejuízo que isso pode gerar para a categoria, tendo em vista que existem similitudes em funções? Uma atendente de um restaurante também é uma atendente nas redes de fast food. O que o senhor acha que isso pode causar de prejuízo? O prejuízo é o enfraquecimento da própria categoria como um todo, né? Esse é realmente um problema muito sério da nossa legislação, que admite essa criação de desmembramentos de categorias, né? Mas precisa, na minha opinião, a pedra de toque para definir isso é o interesse dos trabalhadores, né? Se aqueles trabalhadores estão bem defendidos pelo sindicato, você vai desmembrar a categoria para quê? Se você desmembra, você fragiliza, né? Quanto mais pessoas agrupadas num sindicato, maior o poder desse sindicato em negociar melhores condições para essa categoria. Eu, na minha dissertação de mestrado, inclusive, defendo que os sindicatos devem atuar nas categorias menos organizadas, que não estão tão bem organizadas quanto, por exemplo, uma categoria tomadora de serviço e uma de prestadoras. Normalmente a categoria prestadoras não está bem organizada sindicalmente, e aquele sindicato da tomadora é um sindicato bem organizado. Ele tem melhores condições de defender os trabalhadores da prestadora de serviços. E dou o exemplo dos trabalhadores em plataformas submarinas da Petrobras. Se o sindicato dos petroleiros não defender aqueles trabalhadores terceirizados, quem irá defendê-los? E o senhor acha, então, que ao permitir a existência de duas categorias correlatas em bases territoriais sobrepostas, poderiam ocasionar, então, um regresso, né, com relação a salários, a benefícios para esses trabalhadores? Poderia não. Infelizmente acontece. Eu, no dia a dia, dou parecer em processos onde eu vejo essa situação acontecer. Você pega o desmembramento dos empregados do comércio, por exemplo, para os movimentadores de mercadorias. O sindicato do comércio é um sindicato forte, atuante, normalmente, e vai desmembrar essa categoria, os próprios trabalhadores serão os maiores prejudicados com essa mudança. Assim como também tem conhecimento na área de alimentação, também tem sindicatos aí com histórias de luta em defesa dos trabalhadores que sofrem perda de número de associados com esses desmembramentos, que, na minha visão, não beneficiam os trabalhadores envolvidos. Ficamos numa briga sindical que acaba prejudicando em muito os interesses e os direitos dos trabalhadores. Doutor, Campinas, sabemos que ela é pioneira na questão da jornada móvel variável. Existiu uma ação no combate, existiu a ação civil pública. Conta um pouquinho para a gente, no começo. Primeiro, eu não gosto desse nome jornada móvel variável, eu acho que é uma jornada aleatória mesmo. O nome foi escolhido de forma pomposa, talvez, para encobrir a realidade, que a realidade é transferindo todo o risco do negócio, do empreendimento para os trabalhadores. Eu atuei nessa questão, eu peguei uma banca que tinha um procedimento que investigava essa questão de jornada aleatória num franqueado de Rio Claro, de uma fast food, que tinha essa rede, que tinha essa jornada aleatória que transferia os riscos do
empreendimento para os adolescentes que trabalhavam nessa rede de lanchonetes. Os trabalhadores chegavam para trabalhar, se tivesse movimento, eles trabalhavam, ganhavam um dia. Se não tivesse movimento, eles iam para casa. Como eu não concordei com isso, apesar de quando eu herdei na banca, o meu colega que atuava antes falou, João, eu iria arquivar esse procedimento, porque tem vários pareceres de doutrinadores famosos aqui em favor dessa jornada aleatória, na minha visão. Mas eu falei, não, eu não vou arquivar, eu acho que essa jornada aqui é muito prejudicial aos trabalhadores e vou entrar com a ação civil pública. E de fato entrei com a ação civil pública em Rio Claro. Lamentavelmente os pedidos não foram acolhidos em Rio Claro, no tribunal também não foram acolhidos, mas no tribunal ficou ressaltado que eles só admitiam essa jornada aleatória porque havia um acordo coletivo com o sindicato da base de Rio Claro, por isso que essa jornada foi aceita. E até houve um episódio interessante na ocasião, porque eu saí triste do dia do julgamento e um sindicalista aqui de São Paulo, que eu não me recordo o nome, no dia, viu que eu estava abatido com o julgamento, falou, doutor, por que o senhor está abatido? Eu falei, porque perdemos aí a ação, eu queria mudar esse status aí, essa situação. Ele falou, mas doutor, o senhor não viu que os desembargadores fundamentaram que é só com acordo coletivo? E lá em São Paulo nós não assinamos acordo coletivo para a implementação dessa jornada. Então, na realidade, foi uma derrota que representava uma vitória em tese, porque o tribunal só reconheceu em razão da negociação coletiva que não havia aqui em São Paulo. Então eu falei, então a derrota não foi total, a derrota foi parcial. Depois dessa ação civil pública, vários outros colegas do Ministério Público entraram com ações civis públicas também sobre a mesma jornada móvel e variável, aleatória, né, da rede de lanchonetes do McDonald's, né? E foram algumas derrotas nessas questões, até que uma ação civil pública do Paraná foi procedente, chegou no Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu que essa jornada é ilegal, é irregular. Bom, então, agora estamos numa questão interessante juridicamente falando, porque é uma questão de tutela coletiva que nós falamos que é de toda a sociedade brasileira que nós estamos tutelando, né? Trabalhadores do país todo. Temos algumas ações que não foram acolhidas pela Justiça e uma ação com o mesmo objeto, que envolve os mesmos trabalhadores, que foi acolhida pela Justiça. Eu entendo que essa ação deve prevalecer em todo o território nacional, porque a tutela coletiva é justamente a previsão dela é nesse sentido, tutelar os trabalhadores de forma uniforme e não admitir decisões contraditórias. Então, agora, se temos uma decisão que impõe a observância da legislação e acabar com o uso da jornada aleatória, ela deve prevalecer em todo o interesse, todo o território nacional, porque não podemos tratar os trabalhadores de forma desigual. Em um estado ele pode fazer jornada aleatória e no outro estado ele não pode. Então, realmente, eu penso que a decisão vale em todo o território nacional, até porque é um princípio da jurisdição, que a jurisdição é una, né? Para quem opera na área do direito sabe que é um princípio que vigora, que a jurisdição é una em todo o território nacional. Uma pessoa divorciada em São Paulo é divorciada no Ceará, no Rio Grande do Sul, então essa decisão deve prevalecer em todo o território nacional. É uma briga que vai começar agora, né? Mas é que eu acredito que ao final, como nas reclamações individuais, o TST vem reconhecendo a irregularidade da jornada aleatória, ela vai acabar sobressaindo e teremos um término nessa jornada aleatória. Porque fala-se também, de repente, táxi, o termo de ajuste de conduta. O senhor acredita que é o mesmo procedimento? Se for o táxi. Se for assinado um termo de compromisso de ajustamento de conduta, ele também terá validade nacional, né? Todo termo de compromisso que o Ministério Público assina, se ele não ressalva que é para determinada localidade, também é para todo o território nacional. Se a empresa assinar um termo de compromisso, terá validade em todo o território nacional, creio eu. Doutor, e existe alguma ação específica do Ministério Público do Trabalho em Campinas
para essa questão do trabalho infantil que nós falamos no começo? Tem alguma ação, trabalhos de conscientização? Como eu disse, o Ministério Público está atuando mais de uma forma proativa para resolver essa questão do trabalho da criança e do adolescente. O que o Ministério Público tem atuado agora é envolvendo as políticas públicas para que os municípios tenham previsão em seus orçamentos, em suas legislações de destinação de verbas para o combate do trabalho da criança e do adolescente, inclusive com jornada estendida para que as crianças tenham a dupla jornada na escola, para que fiquem em tempo integral e que sejam preparadas efetivamente para o mercado que está aí. Então agora nós passamos essa postura passiva, que eu disse no início aqui, para uma postura proativa, para que os municípios tenham em seus orçamentos essa previsão de gastos, que não são gastos, né, são investimentos na educação do cidadão brasileiro. Então o Ministério Público já está nessa fase de atuação e pensamos que essa é a melhor saída para a sociedade brasileira. Doutor, parabéns pela iniciativa aí em Campinas, essa ação civil pública contra a jornada aleatória. Parabéns pelo trabalho em Campinas. Obrigado, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela presença. O programa Fórum Legal fica por aqui. Quer rever este e outros programas dessa série? Acesse o site sintoresp.com.br ou youtube.com/sintoresp. Dúvidas ou sugestões, mande para o nosso e-mail programaforumlegal@sintoresp.org.br. Curta nossa página no facebook.com/canal Fórum Legal e no Twitter, @Fórum Legal. Na próxima semana estaremos de volta com mais um tema para você. Não percam. Obrigada pela sua companhia e até mais.